hoje teremos o debate de lançamento do blog Liberdade Sindical. Passo a palavra para o Júlio. Boa noite a todos, companheiras, companheiros, agradeço o convite. Vamos reavivar esse debate, que foi tão caro para nós no final dos anos 70, começo dos anos 80, e que praticamente sumiu do cenário. Não se debate mais liberdade sindical no Brasil. Praticamente dado como está aí, é o que vai continuar por muito tempo, e isso certamente não é a melhor maneira de abordar esse problema. Para traçar um panorama, digamos, histórico, nós só podemos falar de sindicalismo no Brasil a partir da chegada dos imigrantes europeus, né? Meados do século XIX. Há até notícias de greves. A primeira greve no Brasil foi em 1858, dos tipógrafos no Rio de Janeiro. Mas era algo completamente fora da casinha, como se diria hoje em dia. A estrutura do Brasil era uma estrutura herdada da colônia, um país cuja economia era baseada no trabalho escravo, exportação de café já nesse momento, substituindo outras monoculturas, outras exportações de que hoje se chamaria de commodities, né? E, obviamente, num país capitalista, desde a sua formação, na época da expansão comercial, mas não industrializado, baseado no tripé, né? Plantation, trabalho escravo e monocultura, não havia terreno para a constituição de movimento sindical. Entretanto, com a chegada dos imigrantes europeus, marcados por uma tradição das regiões da Europa de onde vinham a maioria deles, espanhóis, italianos, portugueses também, a maioria era anarco-sindicalista. Poucos socialistas, social-democratas. Então, digamos que as correntes de opinião que se expressavam no bojo da Primeira Internacional, fundada por Marx, mas também com um setor forte do anarquismo, né? Todas as correntes do movimento operário que se juntaram na Primeira Internacional em 1864, se expressavam no sindicalismo brasileiro, um sindicalismo que nasceu, portanto, como um sindicalismo livre. Sindicalismo livre no sentido de que as primeiras organizações coletivas que os operários constituíram para a sua defesa contra a exploração do capital dependiam única e exclusivamente dos próprios trabalhadores, seja na forma de sociedades de socorro mútuo, né? Cotizações para garantir o enterro do trabalhador que morreu, fundos coletados entre os trabalhadores para garantir algum tipo de apoio quando o trabalhador deixava de ser útil para a exploração do capital. E com hegemonia do anarco-sindicalismo, uma forte característica de ação direta, né? Característica do anarquismo, positiva nesse caso, da ação direta, a independência de classe, nós é nós e os inimigos estão do outro lado da barricada. Toda uma cultura proletária se desenvolveu aqui em São Paulo, menos no Rio de Janeiro, um pouquinho em Porto Alegre, em meados do século XIX, que expressava essa hegemonia anarquista na construção dos primeiros sindicatos. Agora sempre houvesse uma minoria socialista, social-democrata. A ponto que já com a abolição da escravidão em 1888, a proclamação da República em 1889, começa a se generalizar o trabalho assalariado, mas ainda é uma pequena, uma minúscula ilha, né, de trabalhadores fabris no mar de produção agrícola, rural. Muitos imigrantes brasileiros foram para o campo substituir a mão de obra escrava, mas alguns ficaram nas cidades e passaram a ter atividade na indústria leve, né? Indústria alimentícia, tecido, etc. Houve uma primeira tentativa de construção de uma organização nacional dos trabalhadores, foi o Congresso de Fundação da COB, Federação Operária Brasileira, em 1902, teve uma vida efêmera, chegou a fazer o segundo congresso em 1908, mas nesse período inicial da formação do sindicalismo no Brasil, o grande marco foi a greve de 1917 em São Paulo, repercutindo inclusive o cenário mundial da Revolução Russa,
Greve que os historiadores costumam comentar que forçou o governo de São Paulo a mudar-se da capital para Campinas. Também foi o impacto da greve. A imprensa operária era publicada em língua estrangeira, os operários falavam ou italiano, grande maioria. Por isso que o Palestra é um time de origem operária, ao contrário de São Paulo, que é de origem aristocrática. E o time da colônia Fabril da Rua do Rio Sul, como se dizia. Agora, os jornais eram publicados em italiano, ou em espanhol, alguns. E o movimento, portanto, era um sindicalismo livre, que dependia única e exclusivamente da capacidade de organização e de sustentação que os próprios trabalhadores davam à sua organização sindical, mas ao mesmo tempo era embrionário, ultraminoritário, num país rural, e fora da lei. Não havia legislação que garantisse a existência de sindicatos. E a política da República Velha em relação ao movimento operário é sabido, todo mundo sabe, né? A questão social é um caso de polícia. O que não impediu algumas tentativas de governo da República Velha, particularmente na década de 20, de criar sindicatos oficiais, senão com todas as características que depois o varguismo vai implantar na estrutura sindical brasileira, sindicatos que eram de uma ou outra maneira patrocinados, né, pelo Estado, pelo governo. Houve tentativa no governo das pessoas, por exemplo, na década de 20, né, de fazer congressos operários oficiais patrocinados pelo Estado. Mas o que predominava era um sindicalismo de ação direta, independente, que impunha, algumas vezes, a partir de greves e mobilizações, a conquista de direitos, mas que não eram estendidos para o conjunto da classe trabalhadora. Então os ferroviários conquistavam várias garantias que depois o próprio Vargas, no período posterior, vai generalizar na CLT, né, a partir dos anos 30. Então, digamos assim, brevemente, num panorama, né, num voo de passarinho em cima da história do sindicalismo brasileiro, que a primeira fase foi do sindicalismo que nós podemos dizer livre, embora não fosse reconhecida a liberdade sindical. Mas ele não tinha amarras com o aparelho do Estado. Ele era combativo. Não utilizava a ação direta, a greve, como seu principal instrumento de mobilização e agitação. Extremamente solidário. E fortemente internacionalista, não só pela origem europeia, né, das suas lideranças, esmagadora maioria das suas lideranças, né, que mesmo sendo anarco-sindicalistas, em sua grande maioria, saudaram a Revolução Russa como um grande acontecimento. A situação muda de figura radicalmente a partir dos anos 30, com a emergência do governo Vargas, ou da era Vargas, de maneira mais ampla, né, a mal chamada Revolução de 30, se afirma uma tendência de transformar a questão social, não num caso de polícia, como era na República Velha, mas de integrar as organizações sindicais ao aparelho de Estado, dentro da doutrina do corporativismo, que foi popularizada pelos fascistas, não é? Carta del Lavoro, etc. e tal, mas é bom lembrar que deita suas raízes, não é, na doutrina social da Igreja. Não tem luta de classe. Conflito existe, mas não tem aquela contradição capital-trabalho. E o papel do Estado é de equilibrar os conflitos. Portanto, nesse corpo do corporativismo, né, o Estado é o cérebro, realmente, ele que equilibra os conflitos. E cria câmaras, onde tem os empresários de um lado, os trabalhadores do outro, e de preferência, né, a coisa tem que ser equilibrada em todos os níveis com a presença do Estado. Mas essa é a inspiração da estrutura sindical brasileira. Num primeiro momento, houve uma coexistência entre o pessoal combativo, que vinha do período anterior, que não aceitava a tutela do Estado, que chamava de sindicato ministerialista. O Ministério do Trabalho criava sindicatos oficiais, dava certas regalias para os sindicatos oficiais, que os sindicatos livres, que não eram controlados pela estrutura oficial, não tinham.
Era uma maneira de atrair, né, com a cenoura, o burro, que era o trabalhador. Também aqui para o sindicato ministerial você tem vantagens que você não terá se continuar no sindicato livre, autônomo e combativo. Houve um período entre 31 e 35, onde, inclusive, não se podia dizer com absoluta segurança, principalmente nos pontos um pouco mais avançados do movimento operário, São Paulo, eventualmente Rio de Janeiro, que os sindicatos ministeriais estavam com a corda toda. O sindicato dos gráficos, por exemplo, que era poderoso aqui em São Paulo, continuava fora da estrutura ministerialista, não era um sindicato estatizado, né? Era um sindicato livre. Organizou as grandes manifestações antifascistas, na época do Fulvio Abramo, por exemplo, né, em 1934, aqui na Praça da Sé, expulsaram os integralistas, provocou a revoada dos galinhadeiros. É isso? Mas já havia então essa disputa. E o período de 30 também significa um período, né, entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde houve um surto de industrialização. Na Primeira Guerra, fundamentalmente, a indústria leve. Na Segunda Guerra já começa a indústria pesada, a instalação de uma infraestrutura industrial no Brasil. Uma situação de crise mundial do capitalismo, existe crise maior do que uma guerra mundial, né, meus amigos? O Brasil, que tradicionalmente vivia de exportação de café, de minério, de ferro e outras matérias-primas, e comprava produto industrializado, não tinha o que comprar na Europa, mergulhada no caos bélico, né, e passa a substituir o que antes comprava. Substituição de importações virou depois a teoria econômica, né, cetalista, etc. Um fenômeno que não ocorreu apenas no Brasil, ocorreu também no México, na Argentina, na África do Sul, de alguma maneira, até no Irã. Mas que aqui na América Latina ocorreu combinado também com a emergência de governos de tipo bonapartista, né? Lázaro Cárdenas no México, Vargas no Brasil, Perón na Argentina um pouco mais tardio, e que também tinham a preocupação de controle do movimento de massas, em particular do movimento operário. Mas essa coexistência conflituosa entre sindicatos livres e sindicatos ministerialistas acaba em 1935, de maneira abrupta. Foi uma repressão violentíssima deflagrada pelo governo Vargas, que vai estar na base, inclusive, de 1937, a proclamação do Estado Novo, que vai limpar o cenário de qualquer tipo de esquerda. Não é isso? O período de polarização que existia entre os integralistas, extrema-direita, Aliança Nacional Libertadora, né? Era a ANL, né? A ANL, que era uma disputa, digamos, do ponto de vista das massas. E foram presos milhares de sindicalistas, fossem ou não membros do PC da época, que era um partido minoritário, ainda bem minoritário, permitiu limpar o que sobrevivia de sindicalismo independente. E a partir do Estado Novo, obviamente, todo o sindicalismo passou a ser integrado ao aparelho do Estado, com as características que são, algumas delas sobrevivem até hoje. Eu me lembro quando comecei a minha intervenção sindical, nós constituímos sindicatos professores da região do ABC, na Grande São Paulo, e ainda existia a carta sindical, né? E a carta sindical você tinha que pedir e você tinha que aplicar o Estatuto Padrão aí de 83. Isso só mudou com a Constituição de 88, o Estatuto Padrão, até então existia. E o primeiro capítulo do Estatuto Padrão definia o que é o sindicato. E definia o sindicato como órgão de colaboração com o poder público. Era assim a definição. E de fato era isso. O sindicato era uma extensão do aparelho do Estado. Não é isso? Seu financiamento era feito por um imposto. Ora, quem é que tem condições de cobrar imposto? O Estado. O imposto sindical cobrado pelo Ministério do Trabalho, que depois distribuía para a estrutura. 60% sindicato de base, 15% para a federação, 5% para a confederação, 20% para custear o Ministério do Trabalho. Então o trabalhador brasileiro, um dia de salário por ano, e era subtraído para financiar a estrutura comandada pelo Ministério do Trabalho. A estrutura era piramidal, né? Na base os sindicatos de base, e em cada nível, primeiro, segundo e terceiro nível, havia uma coincidência de representação patronal e de empregado. Então tem o sindicato de base metalúrgico de São Paulo, tem o sindicato patronal da capital.
Federação Estadual dos Metalúrgicos tem a Federação Patronal, Fiesp. Confederação Nacional dos Metalúrgicos tem a Confederação, no caso era a CNTI, né? Confederação Nacional Trabalhadora da Indústria, existe até hoje, no Calixto. Do outro lado, a CNI, que é do Armando Monteiro, ministro da Dilma hoje. Então, toda essa estrutura, e em cima, proibido ter central sindical, confederação geral, coisa parecida, porque a cúpula do sistema é o Ministério do Trabalho. E é o Ministério do Trabalho onde nasce e morre o sindicato. Porque para nascer ele precisa ter carta sindical, autorização do Ministério, e para morrer ele precisa também informar o Ministério que eu morri. E isso ficou inalterado ao longo de todo um período, porque era bastante funcional para o governo de turno. Fosse ele uma ditadura militar, fosse ele um governo com veleidades nacionalistas, lhe interessava controlar os sindicatos. Não é isso? Então acabou a ditadura Vargas, veio a Constituição de 46, que adotou uma das constituições mais democráticas do ponto de vista formal, né, da história do Brasil, e manteve a estrutura sindical. Manteve a estrutura sindical intocada. Veio o golpe militar de 64, não precisou mudar a estrutura sindical. Bastou utilizar, né, as vantagens que esse sistema atrelado ao Estado entrega ao poder de turno. Interviu nos sindicatos, tirou os dirigentes mais combativos, que mesmo na estrutura atrelada houve greve de 53 em São Paulo, onda de greves às vésperas do golpe militar de 64, embora bastante limitadas ao setor estatal, né? A indústria automobilística do ABC, por exemplo, já é fuçada na história, não tinha greve nesse período, tinha greve onde era empresa estatal. Porque o CGT, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, não era uma central sindical, era uma coordenação entre as cúpulas das confederações de oficiais, né? Se reunia diretamente na antessala do João Goulart. Aliás, a trajetória do João Goulart começou com o ministro do Trabalho do Vargas, segundo o governo Vargas, né? Eleito, vice-presidente do Juscelino, vice-presidente do Jânio, sempre como expoente do PTB, que o Getúlio Vargas criou para ser o partido do sindicalista. O PTB era o partido que controlava a estrutura sindical varguista. Então, essa estrutura sindical é conveniente para quem? Para o poder de turno e para a burocracia sindical. Não é casual que o Brasil até hoje não ratifique aquela convenção internacional, que é considerada a mãe de todas as convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 87. Que é tão simples quanto dizer que os trabalhadores têm direito de organizar um sindicato sem interferência do patrão e nem do Estado. Ponto. O Brasil não pode ratificar essa convenção porque até hoje, apesar da meia sola que foi feita pela Constituição de 88, a estrutura sindical brasileira não é livre, não há liberdade sindical no Brasil. Você não pode construir um sindicato como você bem entender, sem interferência do Estado e dos patrões. Com a Constituição de 88, se manteve dois pilares da estrutura, embora tenha se modificado outras coisas. Então, acabou o poder de intervenção do Ministério no sindicato. Muito bem. Acabou o Estatuto Padrão. Em alguns casos até piorou, porque permitiu a diretorias fazer mandatos de 5 anos, 10 anos, 15 anos. O Estatuto Padrão, o mandato era de 3 anos. Né? Manteve a unicidade sindical, a proibição da existência de mais de um sindicato na mesma base territorial mínima de uma cidade, de um município, e manteve o financiamento através de imposto. A CUT nasceu contra isso. E nos primeiros anos da CUT, diria de 80, os 10 primeiros anos da CUT, de 80 a 90, essa discussão e essa luta era concreta e efetiva. O setor público, como era proibido de ter sindicato de funcionário público, na estrutura pura corporativista, né? O funcionário público não é trabalhador, ele é agente do Estado, então ele não tem patrão, mas quem vai ter sindicato? O surgimento da CUT impulsionou a formação de inúmeros sindicatos livres, sem controle do Estado, sem imposto sindical e sem unicidade, inclusive, entre os servidores públicos, né? Você vai no serviço público federal, por exemplo, você tem
4, 5, 6 sindicatos buscando representar a mesma base. Não tem unicidade, como tem no Metalúrgico São Paulo, onde a CUT ou qualquer outra, com luta, né, intersindical, não pode fundar um sindicato, porque já tem o Sindicato da Força, que é o Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Então a CUT nasceu condenando essa estrutura, lutando, né, pela liberdade e autonomia sindical, pela ratificação da Convenção 87, que não foi ratificada até hoje no Brasil. Houve todo um período anterior à fundação da CUT, o Mano até escreveu sobre isso, onde algumas correntes defendiam os sindicatos livres, né? Algumas greves que desembocaram na formação de comandos de greve, a revelia da estrutura sindical oficial, né? E que constituíram sindicatos livres, mas tiveram vida efêmera. Porque o grosso do movimento operário, a partir fundamentalmente das greves do ABC, acabou passando por dentro da estrutura sindical oficial, se chocando com ela, mas foram dirigentes da estrutura oficial que, ao contrário de fazer o que a pelegada fazia em geral, que era se chocar com qualquer movimento e chamar a polícia para bater, surfaram o movimento. O Lula é o principal exemplo disso. Ele era de uma diretoria do Paulo Vidal, que era um pelego, lá na região de São Bernardo, os mais velhos se lembram disso, né? E ao contrário da atitude tradicional de pelegos, como o Joaquinzão aqui em São Paulo, que se opunham a qualquer manifestação e greve, surfou o movimento. Mesmo assim, houve toda uma tentativa de constituição de uma estrutura sindical própria da CUT que não dependesse da estrutura oficial. Mas isso acabou sendo absorvido pela estrutura oficial. E essa batalha, essa luta pela liberdade e autonomia sindical teve tão presente nos anos 80, por exemplo, naquele ascenso que derrubou a ditadura, acabou sendo neutralizada e as coisas foram canalizadas para a estrutura oficial. A ponto, e termino com isso, do vergonhoso acordo de reconhecimento das centrais sindicais, assinado pela CUT, contra o meu voto. Na executiva da época eram 25, teve 2 votos contra, o meu e do outro companheiro de Minas, e uma abstenção. Porque continua sendo uma canga em cima do movimento operário, essa estrutura sindical, que herdada da época Vargas, maquiada na Constituição de 88, está preservada nos seus 2 pilares fundamentais: financiamento pelo Estado, unicidade imposta pelo Estado. E isso efetivamente é um bloqueio ao desenvolvimento do sindicalismo independente, né, no Brasil. Não é uma impossibilidade absoluta, obviamente, mas é um claro obstáculo para o aprofundamento de uma ação sindical de natureza revolucionária, por que não dizer. Obrigado.